Obrigada, boa tarde. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite de estar aqui. Realmente é um prazer estar aqui apresentando sobre os avanços tecnológicos na terminação de animais. O que eu vou apresentar aqui é resultado de pesquisa, quer dizer, nós precisamos saber que todo avanço tecnológico é precedido de avanços de conhecimento. Então, são os experimentos feitos principalmente no gado de corte e em outras equipes, como a equipe da Exalc, aqui representado pelo professor Sila, e da UFV, professor Domício. Bom, nós sabemos que, não é, todo mundo aqui sabe que a característica das gramíneas tropicais seria uma estacionalidade da produção. Nós temos um pico de produção no verão, a produção, o crescimento dessa gramínea intermediária na primavera e no outono, e nós temos uma paralisação do crescimento no período de inverno, que para nós coincide com o período seco. E nós sabemos também que a demanda de nutrientes de um rebanho, de uma propriedade, geralmente ela é mais ou menos fixa, que é o número fixo do rebanho. Então, essa exigência vai ser fixa durante o ano. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o excesso de forragem no período, nós chamamos lá período das águas, e nós vamos ter uma demanda de forragem no período da seca. O que nós temos que fazer o que nós vamos fazer, então, nesse período aqui? Quando nós temos excesso de forragem, o que nós temos que fazer é aumentar o número de animais para consumir essa forragem de boa qualidade. Ou, se a gente estiver trabalhando com rebanho fixo, o que a gente poderia fazer era conservar parte dessa forragem para ser utilizada no período crítico. E, no período da seca, nós temos que diminuir o número de animais e usar a suplementação durante o período seco. Isso tem sido encarado como um problema, essa estacionalidade da produção, mas isso, gente, não é problema, característica das nossas forrageiras. Então, nós temos que aprender a lidar e a manejar o pasto corretamente em cada época dessa. Isso não é problema. As nossas gramíneas são assim. E nós não vamos conseguir mudar essa curva de crescimento das gramíneas. Então, o que nós temos que fazer é aprender a manejar em cada época dessa. Bom, então, nesses avanços tecnológicos e de conhecimento que nós tivemos, principalmente nessa última década, eu vou falar um pouco sobre, principalmente foram em duas áreas. Uma seria no manejo do pastejo, a outra seria na suplementação alimentar. Foi que a gente teve mais avanço nessa última década. E depois eu vou dar um exemplo do uso estratégico da pastagem e do uso de suplemento. Bom, o manejo do pastejo. Então, o que a gente pode fazer nesse manejo do pastejo? Nós podemos ajustar a taxa de lotação dos pastos e nós podemos escolher o método de pastejo mais apropriado para uma outra gramínea ou para uma outra situação. Essa parte de método de pastejo, vocês vão ter hoje à tarde uma palestra que é contínuo versus rotacionado, então isso vai ser melhor explorado. Bom, na parte de taxa de lotação, o que nós sabemos é o seguinte: quando nós aumentamos o número de animais numa área, o que acontece? No início, os animais aqui eles têm excesso de forragem de boa qualidade, então eles têm um bom ganho de preço, em torno de 1 quilo cabeça dia. À medida que você vai aumentando o número de animais nessa área, vai havendo começa a ter competição por alimento e vai tendo um decréscimo no ganho de peso por animal. Mas o que acontece com o ganho de peso por área? À medida que mesmo você diminuindo o ganho de peso por animal, se você está aumentando o número de animal naquela área, a hora que você multiplica número de animais por ganho de peso, você vai aumentando o ganho por área, até um ponto onde o ganho de peso por individual é tão pequeno que o número de animal adicional que você coloca ali não compensa e começa a acontecer um decréscimo no ganho de peso por área. Então,
nós temos que achar encontrar qual que seria a faixa ótima de utilização de cada capim. E, nesse caso aqui, nós vimos que a faixa ótima, nesse caso, seria nesse ponto, onde o animal está ganhando um pouquinho a menos que o potencial, mas você está podendo colocar mais animais por hectare. Então, esse pasto, que é o capim-marandu, ele deveria ser manejado nessa faixa aqui, que seria de 30 a 40 centímetros de altura. Tá? Então, a taxa de lotação, gente, é uma ferramenta que a gente deve utilizar. A gente coloca e vai tirando animais, respeitando o crescimento da planta, para ver o melhor manejo, onde nós temos esse melhor ganho por animal e o melhor ganho por área. Bom, aqui nós temos o pastejo contínuo, que vocês vão ver à tarde, né? Se a gente fizer o ajuste de animais por área, ou nós também podemos fazer o ajuste da área para o número de animais. São duas coisas diferentes. Quando a gente faz o ajuste do número de animais por área, a gente está colocando e tirando animal para manter sempre os 30 centímetros no capim-marandu, a gente tem que contar com pasto reserva. Quando a gente está fazendo o ajuste no tamanho da área, a gente tem um número fixo de animais e toda a área que sobra é reservada, e aí você faz a conservação dessa área para ser utilizada no período crítico. Então, são dois enfoques diferentes. Todos dois dão certo, basta que tenha o planejamento dessas áreas. Esse pastejo contínuo, normalmente, a gente recomenda para plantas de hábito de crescimento prostrado, que geralmente são as braquiárias, as bermudas, e plantas eretas com pequeno alongamento de colmo. Aqui, essas poderiam entrar o caso do Maçai e poderia entrar o caso do Aruana, que tem o pequeno alongamento de colmo. Bom, pastejo contínuo com taxa de lotação variável. Esse experimento foi conduzido em Campo Grande, onde foi estudado o marandu nas alturas de 15, 30 e 40 centímetros. O que nós vimos, como nós vimos naquele gráfico anterior, a medida para manter um pasto a 15 centímetros de altura, nós precisamos de colocar mais animais, e quando a gente está mantendo um pasto a 45 centímetros de altura, você precisa de colocar menos animais. Então, você vê que à medida que você vai aumentando o número de animais aqui, você vai decrescendo o ganho de peso. E tem um acréscimo no ganho de peso à medida que se aumenta. Mas, no caso aqui do marandu, o ganho de peso, apesar de por animal ter sido um pouquinho maior, a taxa de lotação foi muito baixa. Então, nós podemos ver que, como aquele experimento anterior que eu mostrei para vocês, foi o mesmo resultado que encontrado pela Exalc, que foi de 30 centímetros. Então, o capim-marandu, se for manejado a 30 centímetros sob o pastejo contínuo, você vai ter, você tem certeza que você está manejando esse capim corretamente. Você está tendo o melhor ganho de peso por animal e o melhor ganho de peso por área. Um outro exemplo também conduzido em Campo Grande seria o capim-charaés. O capim-charaés, aqui, o comportamento dele foi diferente. Olha, à medida que nós aumentamos a taxa de lotação, o normal, o que a gente espera é que haja um decréscimo no ganho de peso do animal. No caso do charaés, não aconteceu isso. E o melhor desempenho que nós tivemos com o charaés foi quando ele atingiu 15 centímetros de altura. Isso porque o capim-charaés, apesar de também ser uma braquiária brisanta, como o capim-marandu, ele é um capim que, se ele for manejado alto, ele tem a estrutura do dossel dele não é favorável ao pastejo do animal. Ele acumula muito colmo e tem uma relação folha-colmo muito baixa. Então, o capim-charaés também, em outra tese feita em Viçosa, eles chegaram à conclusão que o capim-charaés ele aproxima mais do manejo de um capim de um pânico do que de uma braquiária. Então, o capim-charaés, se ele for manejado muito alto, ele, além de ter acúmulo de colmo, ele vai ter decréscimo em proteína e decréscimo em digestibilidade. Então, por isso que o capim Tanzânia deveria ser manejado um pouquinho mais baixo do que o capim-marandu.
Bom, e sobre o pastejo rotacionado? O pastejo rotacionado, também esse experimento foi feito pelo Rodrigo, que vai apresentar a palestra depois do intervalo para vocês. E, nesse caso, ele estudou a rebrotação do capim Tanzânia, era no pastejo rotacionado, né? E no período de descanso desse capim, ele foi vendo que, à medida que o capim ia crescendo e aumentando a interceptação de luz, ia tendo um acréscimo na taxa de acúmulo de folhas. A partir de um certo ponto, a partir desse ponto, começou a ter senescência de folhas. Quer dizer, para cada folha a mais que esse capim colocava, morria uma folha na base da torceira. E, a partir desse mesmo ponto, aumentava o acúmulo de colmo. Então, na tese do Rodrigo, ele chegou à conclusão, e como outros capins, que vai ser discutido também hoje, depois da hora que vou falar nos métodos pastejos, pelo professor Sila, que não só o capim Tanzânia, todos têm sido testados até hoje, tropical, a hora de parar a rebrotação e começar o pastejo, seria quanto esse dossel tivesse interceptando em torno de 95% de interceptação de luz. Isso é uma medida difícil para ser passada para o produtor e para ser adotada na prática, porque todo mundo teria que ter esse aparelho para ver a interceptação de luz. Mas existe uma alta correlação em todos esses trabalhos, foi encontrada uma alta correlação da interceptação de luz com a altura do pasto. No caso do capim Tanzânia, foi encontrado a 70 centímetros. Então, o que isso significa? Toda vez que o capim chegar a 70, capim Tanzânia, chegar a 70 centímetros de altura, você deve colocar o animal. Porque a hora que ele está com maior quantidade de folha, maior taxa de acúmulo de folha, melhor relação folha-colmo, quer dizer, uma estrutura do dossel favorável ao pastejo, além de ter um maior valor nutritivo. Bom, a gente falando em pastejo contínuo, normalmente, na prática, tem sido usado dias de pastejo fixo e intervalo de pastejo fixo. Claro que isso é muito mais fácil de fazer o planejamento. Então, se eu uso um 7x35, toda quarta-feira eu vou rodar os meus animais. Mas isso, se a gente for baseado nessa parte de interceptação de luz, vimos que a gente fazendo 7,35, a gente não está respeitando o crescimento da planta. 7,35 pode ser bom para o outono e para a primavera, mas no verão, quando esse capim está crescendo muito, poderia ser 2,20, 2,18, e é difícil chegar nesse número, porque cada ano tem uma variação climática. Então, a gente não sabe, tem um veranico no meio do verão, então isso tudo atrapalha. Então, que surgiu essa ideia, então, de fazer respeitando o crescimento da planta. Então, foi feito um experimento também, onde foi comparado o fixo versus variável. O fixo era 7,35, que é do tipo mais fácil de planejamento, que você pode, a cada 7 dias, tomar a sua decisão, né? E os animais saíam com resíduo de 35 centímetros. E o variável, 70, e saindo com o mesmo resíduo de 35, para eles poderem ser comparáveis. A resposta desse que nós conseguimos foi o seguinte: a taxa de acúmulo de folhas no fixo foi de 48, no variável foi de 55 quilos de folha por dia. A relação folha-colmo no fixo ficou em 3,2 e no variável 6,1. Proteína 12,9 e no variável 15,2. Digestibilidade 62,7 e 66,5. Isso só confirmando aquela curva de crescimento do experimento do Rodrigo estava falando. Então, se a gente fizer no variável, sempre interrompendo o crescimento a 70 centímetros, nós vamos ter um dossel mais favorável ao pastejo seletivo do animal e vamos ter um valor nutritivo melhor. Bom,
Em termos de ganho de peso, o que nós conseguimos? Bom, o período desse experimento foi de 216 dias, o período das águas, e a taxa de lotação no fixo foi de 5,4, a média durante o período das águas, e no variável foi de 4,4. Claro, gente, que se a gente estava fazendo o ajuste da taxa de lotação pela quantidade de forragem que tinha no pasto, o que nós interrompemos o pastejo com 70 dias, com 70 centímetros, ele tinha menor massa de forragem na época. E o outro, a gente estava trabalhando com fixo de 35 dias, então ele tinha muito mais forragem. Então, normal que você coloque mais animais. No ganho de peso animal, como a forragem que eu mostrei anteriormente tinha menor valor nutritivo e um dossel mais favorável ao pastejo, nós tivemos um ganho de 780 gramas por variável e 666 para o fixo. E o ganho por área foi de 860 e 990, e isso seria uma diferença por hectare. Eu acho que por essa diferença aqui, olha, de 4 arrobas, eu acho que seria suficiente para pagar, isso é por hectare, né? Seria suficiente para pagar uma pessoa para fazer o planejamento e um monitoramento desse espaço para ser manejado desse jeito. Tá? Mas isso fica com vocês aí da área de economia. Bom, essa é a situação de um pasto com 70%, 70 centímetros de altura, a hora que o animal deve entrar. Agora fica a pergunta, quando o animal deve sair? Entra com 70, sai com que altura? Bom, também foi feito um experimento, e nesse experimento foi usado um resíduo de 50 centímetros e de 25 centímetros para o Tanzânia. No de 50 centímetros, claro, você está deixando mais forragem para o animal. Então, o animal ganha mais peso, 800 gramas, 25, 660. Novilhos, claro que se você está abaixando, se você está manejando mais baixo, você vai pôr maior número de animais. Então, foi 6 novilhos no de 25 e 5 no de 50. Quilos por hectare, 600 e 500. Aqui você vê que a diferença não foi muito grande. Então, isso compensou o maior número de animais aqui, acabou compensando. Então, qual que seria a conclusão? Qual que foi a conclusão do autor dessa tese, que é o Gelson de Fante? A conclusão dele que aqui você poderia usar o capim Tanzânia, tanto com 25 como 50. Dependeria do objetivo. Se você precisa de terminar um lote de animal, use a 50, porque você vai ter um ganho de peso mais rápido. Mas se você está meio apertado de pasto, está precisando de colocar mais animais, não tem problema nenhum abaixar para 25. Então, isso vai depender. Ora, um ano você pode usar de um jeito, no outro ano do outro, numa estação de um jeito, na outra estação de outro. Quer dizer, não existe diferença entre manejar de 50 e 25. E qual que foi a diferença aqui? Foi no período de descanso. Por exemplo, olha a situação de um pasto manejado a 50. Olha o resíduo como é. Nesse caso, levou 33 dias para ele sair dessa condição e chegar a essa de 70 centímetros. No pasto de 25, que estava nessa condição, ele precisou de 45 dias para sair dessa condição e chegar nessa. Essa aqui acabou compensando e dando isso, porque no de 50 ele conseguiu fazer 5 ciclos de pastejo durante o período das águas. E quando ele manejou a 25, ele conseguiu fazer só 3 ciclos de pastejo. Bom, a mesma coisa foi feita para o Mombaça. O Mombaça, então, foi teses feitas também na Exalc e experimentos feitos em Campo Grande. Quando o Mombaça atinge 95% de interceptação de luz, ele está a 90 centímetros. Seria essa situação para o animal entrar no capim Mombaça. E a pergunta fica, qual que seria... Porque na tese feita na Exalc, uma orientada do professor Sila chegou à conclusão que poderia manejar o Mombaça de 30 a 50, que não havia prejuízo para a planta, para a produção e a qualidade desse capim. Então, para a planta, tanto faz você manejar 30 a 50. Fica a pergunta
E para o animal, é a mesma coisa como foi para o Tanzânia? Bom, nesse caso, esse é um pasto de 50 centímetros de resíduo. Olha a condição 30. 30 é muito baixo para o capim mombaça. Ele vai a 90 para baixar para 30, ele fica nessa situação que vocês estão vendo aqui. E qual foi o resultado que foi obtido nesse experimento? Bom, com 50 centímetros, os animais ganharam 640 gramas, com 30, 400. Novilhos por hectare. Nessa condição 5,1, nessa condição 6,7. Precisou de bem mais novilhos para baixar. E é difícil abaixar um mombaça para 30. E o ganho de peso, 50 foi 1.070, com 30, 640. Então, você vê que aqui houve uma diferença muito grande. Então, 30 é baixo para o Tanzânia. Talvez fosse 40, mas a gente não pode afirmar, porque nós não testamos 40 e 50, nós tentamos 30 e 50. 30 nós temos certeza que para o animal é baixo, para a planta não tem problema. Você não vai degradar um pasto porque manejou a 30. Mas, o ganho de peso, você vai prejudicar o ganho de peso do animal. Bom, nesse caso aqui, esse pasto, nessa condição, para voltar a 90, gastou 33 dias. E nessa condição, para voltar a 90, gastou 40 dias. Tá? E teve também 2 ciclos a mais durante o período de pastejo, nesse caso aqui. Bom, e nesse caso do mombaça, nós podemos ver aqui, olha, isso aqui é a altura do mombaça. A gente tem um pouquinho de dificuldade logo que começa o período das águas, que a gente já sai desses resíduos, e vocês veem que ele está um pouquinho abaixo aqui da meta, mas de novembro até março ele está em 90 centímetros. Isso aqui é para vocês terem ideia da flutuação da taxa de lotação. Nesse caso aqui foi quando nós manejamos a 50 centímetros. E esse aqui de cima, a 30. Então, o que a gente tem, o que está dando a flexibilidade de manejo quando a gente resolve a manejar usando essas metas de manejo? É o ajuste dessa lotação e o período de ocupação que você vai esperando. Você vai utilizar menos ou mais até o próximo pasto. Se o pasto está chegando a 90, você diminui o número de animais ou o período de pastejo. Então, é isso que vai dar a flexibilidade. Aqui, para vocês terem uma ideia, gente, do intervalo de pastejo para 50 centímetros e 30, olha. Então, mostrando que se você trabalhar com resíduo mais alto, você vai ter mais ciclos. E isso você pode ganhar na somatória, né? Bom, nesse caso, se a gente estiver fazendo, não está ajustando o tamanho da área, a gente tem que estar sempre contando com pasto reserva. Principalmente nesse inicinho aqui da primavera e no fim do outono a gente tem que precisar de algum pasto reserva para colocar esses animais. Eles têm que ir para algum lugar. Na prática, eles têm que ir para um lugar. Né? E por eventual veranico que a gente tem durante o período das águas. Então, a gente, quando faz esse tipo de manejo, a gente tem que reservar um pasto de boa qualidade também, porque o nosso objetivo é ter animal, produzir animal precocemente. Né? Então, a gente não pode pôr um pasto também muito rapado, onde esse animal vai acabar perdendo peso. Quer dizer, o que ele ganhou aqui no capim mombaça, ele perde lá no pasto reserva. Bom, pasto diferido, gente, isso tem sido um método de pastejo muito importante para o Centro-Oeste, porque é fácil de adoção. Que seria, o que é o pasto diferido, gente? É simplesmente vedar pasto. Consiste em selecionar determinadas áreas no fim do verão e vedá-las para ser utilizada no período crítico. Claro, que a gente, para aliar a qualidade à quantidade, a gente sabe que quanto mais tempo o pasto fica vedado, tem maior acúmulo de forragem, mas, em compensação, tem um decréscimo no valor nutritivo. Então, o que a gente tem feito? Fizemos experimento e chegamos à conclusão que, em Campo Grande, a gente pode começar a vedar pasto de fevereiro até a primeira semana de março. Depois da primeira semana de março, não adianta mais, porque não chove.
Aí não acumula forragem nenhuma. Então, o que a gente tem feito é um diferimento escalonado, onde 1/3 da pastagem é vedada em fevereiro, utilizada de junho a julho, e 2/3 em março, utilizado de agosto a setembro. Isso é que tem dado certo. Claro que cada região vai ter que procurar a melhor data, são experimentos fáceis de fazer, né, em parcelas, você sabe até onde, quando você pode vedar ou não esse pasto, né? As gramíneas promissoras para vedação são as espécies de braquiária, tífito, coscrós e capim-estrela. Esses são os capins que devem vedar. Os capins que não são indicados são aqueles de crescimento ereto, aqueles que formam toceira e que têm acúmulo de como. Porque os animais, vão, na época seca, o que eles vão fazer? Eles vão comer as folhas e deixar o como. E o que você vai fazer com isso? Para você estimular a rebrota no início da primavera, você vai ter que roçar esses pastos, além dele ficar de pior qualidade do que um de braquiária nessa época do ano. Então, nós não recomendamos para vedação qualquer cultivar de pânico, andropógon e o capim-elefante. Bom, só para vocês terem uma ideia, a média desses pastos durante 5 anos, nós conseguimos, nesse manejo, acumular em torno de 5 toneladas de forragem, para ser utilizada durante 150 dias. Então, começou com 5 toneladas, e no fim da seca ainda tinha 3 toneladas de pasto. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para o valor nutritivo dessa forragem. A proteína aqui começa com 7, olha, aqui já passa a ser limitante e bem limitante. Aqui seria a digestibilidade ou nutrientes digestíveis totais, no caso já começa deficiente. Então, nós temos, quando a gente faz diferimento, nós temos massa de forragem, mas nós não temos qualidade. Quando a gente faz vedação, então, a gente tem que fazer uma correção. No mínimo, uma correção com proteinado, porque a proteína é muito baixa aqui. Então, nós temos que fazer o uso, então, teria que ter o uso de um proteinado, para corrigir essa deficiência de proteína. Bom, então, isso é um pasto em agosto, no auge da nossa seca lá, vocês veem que o pasto ainda tem alguma folha verde, mas tem bastante material morto na base dessa pastagem. E, como eu disse para vocês, esse pasto é de baixa qualidade. Então, os animais devem ser suplementados. Não, mas agora, se você for lá em setembro, não tem nenhuma folha verde também, tá? Bom, então, gente, se a gente fizer todo esse manejo correto da pastagem, esse for todo o manejo correto, fazer tudo direitinho, o que acontece? Se o animal estiver no Tanzânia bem manejado, ele vai levar em torno de 30 meses para chegar ao peso de abate. E, no caso de uma braquiária decumbens, em torno de 36 meses. Nós sabemos que o pânico, que o Tanzânia, Mombasa, eles têm um valor nutritivo maior que o das braquiárias. Então, por isso que os animais atingem o peso de abate mais rápido. Então, se a gente está preocupado em intensificar a nossa produção e me falaram que vocês estão querendo fazer o novilho precoce, pelo menos de 24 a 28 meses, então vocês veem que alguma coisa a mais tem que ser feito aqui. Nós temos que eliminar essa parte aqui, essa seca da vida do animal, ó, onde na melhor da hipótese, o animal mantém peso, normalmente perde peso. Então, a outra parte que nós vamos comentar sobre os avanços seria na parte de suplementação. Então, a primeira coisa, o que suplementar? Bom, vai ser função da meta de ganho de peso dos animais, gente. Se eu quero ganhar 200 gramas a cabeça dia, eu vou usar um tipo de suplemento. Se eu quero ganhar 1 quilo cabeça dia, é outro tipo de suplemento. Então, nós temos basicamente dois tipos de suplemento. Um que é para corrigir nutriente específico, que são as misturas múltiplas. Está deficiente em proteína, então eu dou sal proteico. Está deficiente em energia, sal energético. Esses tipos de suplemento. E tem uma outra que é muito usada no que o produtor chama em semi-confinamento, que é a suplementação em pasto. Essa suplementação em pasto, aí ela já é feita com
nós vamos corrigir deficiência generalizada, nós vamos corrigir o que está deficiente de minerais, de proteína e de energia. Que o maior problema para a terminação é energia. Né? O animal, para colocar principalmente gordura, para dar o ponto de acabamento, é energia. Então, nós temos que fazer esse tipo de suplementação. Bom, e para você decidir entre um e outra, claro que deve ser fundamentada numa análise econômica. Né? Tem ano que vale a pena uma, outro ano vale a pena fazer a outra, então isso vai depender da análise econômica. As misturas múltiplas, gente, disso que a gente tem visto nesses últimos anos, e vários tipos de suplementos foram usados, várias concentrações de ingredientes, mas, de uma maneira geral, a mistura múltipla ela deve conter de 5% a 12% de ureia com enxofre, 12% a 25% de sal branco, 8% a 10% de uma mistura mineral, 15% a 40% de uma fonte de proteína verdadeira, 20% a 30% de uma fonte de energia. Bom, essa fonte de proteína verdadeira e de energia, gente, vai depender se vocês querem mais ou menos o ganho de peso aí. Aí vocês vão regular. Essa ureia aqui, você está colocando para corrigir o nitrogênio e, principalmente, para baratear a fonte de nitrogênio. Tá? Por que tanto sal branco? O sal branco é que vai fazer o controle do consumo, porque você quer que o animal, nessas misturas, coma apenas 0,1% a 0,2% do peso vivo. Então, o que vai controlar aqui é o sal branco, não deixar o animal comer mais do que você está planejando. A média de ganho de peso desse tipo de mistura vai ficar entre 100 a 250 gramas a mais daqueles que não estão sendo suplementados. Se os animais estão mantendo peso, os que estão sendo suplementados vão ganhar em torno de 250 gramas. Isso, gente, é um apanhado feito nesses experimentos dos últimos 10 anos. Bom, e se for para corrigir deficiência generalizada, que é o caso de terminação, de acabamento de animal em pasto? Nesse caso, nós vamos usar uma mistura de concentrado. A taxa de ganho de peso varia também. Eu compilei os dados desses últimos 10 anos e varia entre 500 gramas a 1 quilo de peso por animal. Isso vai depender de quê, gente? Da quantidade de suplemento. Quanto mais suplemento você fornecer, maior vai ser o ganho de peso. Tá? Não deve passar de 1% do peso vivo. Todos os experimentos que passaram de 1% do peso vivo, ou tem o efeito substitutivo e o animal não ganha, mas por ele ganhar tão pouco, não compensa economicamente. Então, a faixa que tem análise econômica vai até 1% do peso vivo do animal. Potencial do animal e condição corporal é outra coisa que vai influenciar no ganho de peso, né, gente? Normalmente, quando a gente vai para o animal em confinamento ou fazer suplementação a pasto, a gente vai escolher aqueles animais bem formados, mas aqueles animais mais magros, mais enxutos, que a gente vai estar pensando já naquele primeiro ganho compensatório que vai baratear o preço total dessa suplementação. Outra coisa que a gente tem que olhar, gente, é tamanho, declividade dos pastos e distância das águas. Se isso for muito grande, o animal tiver que caminhar muito, ele vai aumentar a energia de mantença dele. Se a gente está suplementando para você terminar esse animal, então a gente quer que a maior parte dessa energia que você está fornecendo vá para o ganho de peso e não para a energia de mantença. Então, às vezes as pessoas esquecem disso. Pastos menores, distância da aguada menor, fazer com que o animal caminhe menos. Porque no confinamento ele está preso naquela baia, naquele piquete. Mas na suplementação em pasto, não. Bom, então aqui, para vocês terem uma ideia, eu peguei 3 exemplos aqui. A braquiária decumbens, sem suplementação, 30 gramas cabeça dia. Suplementado com 0,8% do peso vivo, 740. Marandu, suplementado com 0,1, 0,6 e 1. 430, 720 e 980, mostrando que, à medida que eu fui aumentando o suplemento aqui, fui aumentando o ganho de peso do animal. E no Tanzânia, sem suplemento, 410 e 0,8% de suplemento, 920. Gente, outra coisa que eu queria chamar a atenção,
é na parte de suplementação, é o seguinte, aqui nós temos 2 pastos, mesmo ano, mesma suplementação. Pasto que eu chamei de pasto de capim-barandu 1 e pasto de capim-barandu 2. Nesse caso aqui, o consumo cabeça-dia foi de 1,640 kg, que 1,680 kg, então a mesma coisa. Nesse pasto 1, o animal ganhou 330 gramas cabeça-dia, e nesse pasto 2, 550. Se ao mesmo ano, um pasto do lado do outro, qual que é a diferença? A diferença, gente, é que nesse pasto aqui, a disponibilidade de forragem, no início da seca tinha 2,6 toneladas, e no fim da seca tinha 1,4. Esse pasto tinha sido vedado. Isso foi um experimento para mostrar a vantagem de se vedar pasto para a suplementação. Então, nesse pasto que não tinha sido, que foi vedado, nós começamos o início do período seco com 4 toneladas de forragem e terminamos com 2,2. Quer dizer, nós terminamos o período seco mais ou menos com a mesma disponibilidade daquele pasto que veio sendo utilizado durante um ano inteiro. Então, gente, quem está pensando em fazer a suplementação, pensa em reservar pasto. Pensa em vedar pasto, outra alternativa seria usar silagem ou feno, mas se não forem fazer isso, basta vocês vedarem o pasto e não adianta fazer a suplementação se você não tem o pasto. Olha, a palavra é suplementação. Vai só suplementar uma coisa que já existe. Então, tem que existir o pasto. Tá? Bom, suplementação durante o período das águas. Gramíneas tropicais, também aqui um apanhado feito, normalmente ganha a média do período das águas em torno de 600 a 900 gramas cabeça-dia. As braquiárias ficando em torno de 600 e os pânicos em torno de 900 gramas cabeça-dia. Nós sabemos que existe uma alta qualidade de forragem no período das águas e nós sabemos que essa forragem é de boa qualidade, principalmente se for adotado aqueles princípios de manejo que nós falamos aqui no início. Bom, se a gente fizer uma suplementação dessas pastagens, provavelmente vai ter um efeito substitutivo. Você fornece o suplemento para o animal, ele come o suplemento e deixa de comer o pasto. E isso acaba, ele está comendo mais caro e deixando mais barato. Isso é antieconômico. Então, a suplementação no período das águas, ela só deve ser feita para corrigir nutrientes específicos. Por exemplo, uma braquiária, ela é um pouquinho deficiente, mesmo bem manejada, ela pode ser um pouquinho deficiente de proteína, dá um sal proteinado. No caso do Tanzânia, o Tanzânia, ele tem proteína altíssima, mas ele, para a terminação, pode estar faltando um pouquinho de energia. Então, você pode dar um pouquinho de energia. Então, agora, a suplementação durante o período das águas deve ser feita com muita cautela, por causa desse efeito substitutivo. Então, aqui nós temos um exemplo, o ganho diário dos animais não suplementados durante o período seco, isso foi capim-barandu, só estava sendo usado um sal proteinado, 0,15% do peso vivo. Os animais não suplementados ganharam 535 gramas. E os suplementados ganharam 740. É bem pouco, né? E você está gastando 90 quilos desse sal proteinado. Se você fizer a conta, essa mistura múltipla, esses 90 quilos aqui, estava custando 80 centavos por quilo e o custo por novilho foi de 72, para ganhar apenas 200 gramas a mais. Isso vale a pena? Depende do contexto, porque a suplementação no período das águas não deve ser vista como aquele incremento de ganho de peso durante o período das águas. Deve ser visto no sistema como um todo. Nesse caso, o peso inicial desse animal era 250 gramas, dos dois, né? Esse que não recebeu suplementação, ele tinha 350 gramas, 350 quilos. E esse, com a suplementação, 390 quilos. Esse animal, para eu terminar na próxima seca, eu só consigo terminar em confinamento. Esse aqui, de 390, basta uma suplementação em pasto. Aí faz diferença. A suplementação em pasto é muito mais barata. Outra coisa, gente,
Esses dois, se fosse para o confinamento, aqui dá diferença de quase 40 quilos. 40 quilos, gente, você colocar 40 quilos no animal em confinamento, é um mês a mais de confinamento. Então, se a gente fizer análise no sistema como um todo, pode valer a pena fazer alguma suplementação, desde que procure uma orientação técnica e ver o que está faltando naquele pasto. Pode valer a pena. Hein? Paga a conta? Mas aqui não tem mão de obra. Paga. Bom, gente, e para terminar aqui, nós vamos terminar os estratégicos que estão de pastagem e suplemento. Isso aqui é um sistema recria e engorda, que foi conduzido na Embrapa Gado de Corte por 10 anos. O que constava nesse sistema? Eu tinha um capim Tanzânia, que foi escolhido. Qual foi o critério para seleção desses capins? Escolhemos um capim de alta produção, mas que precisava todo capim que é de alta produção, alto potencial, de alta qualidade, precisa também, ele é mais exigente de fertilidade e manejo. Então, nós escolhemos o capim Tanzânia como esse para intensificar. E escolhemos a Decumbens em Marandu, porque praticamente em toda a propriedade no Mato Grosso do Sul tem esses capins. A Decumbens e a Marandu. Bom, a área em hectare era essas aqui, mas em porcentagem, o Tanzânia representava 22% da área e as braquiárias 78% da área. Bom, como é que foi o manejo do capim Tanzânia? Foi daquele jeito que eu falei para vocês, o pastejo rotacionado, 70 centímetros com 35. Período das águas, eles eram usados intensivamente e a taxa de lotação era ajustada de acordo com o crescimento dessa gramínea. Tá? Era feita uma adubação de manutenção bem alta, porque o capim Tanzânia é altamente exigente de fertilidade de solo. E para manter o capim Tanzânia, como nós conseguimos manter aqui durante 10 anos, sem nenhuma degradação, é só com adubação de manutenção. No caso, nós usamos 450 quilos 0,20-20, 200 quilos de nitrogênio, 500 quilos de gesso e 1,5 tonelada de calcário, todos os anos. É alto. Lembra, gente, mas que eu estou fazendo essa adubação só em 20% da propriedade. Tá? E no período seco, o que acontecia? Ele já veio sendo utilizado durante o período das águas e no período seco diminuía a taxa de lotação, continuava utilizando esse capim Tanzânia, principalmente com os bezerros que entravam no sistema, e usavam a suplementação. Bom, como é que era o manejo das braquiárias? Elas foram recuperadas, eram braquiárias degradadas, e nós usávamos 50 quilos de nitrogênio na época da vedação, para aumentar a quantidade de forragem para o período seco. Então, normalmente, essa adubação era feita em fevereiro e em março, que era para o manejo de vedação. A cada 3 anos, 200 quilos de 0,20-20, 2 toneladas de calcário. Período das águas, utilização menos intensiva e a vedação era escalonada a partir da primeira semana de fevereiro. Era esses passos aqui de capim braquiária que dava o suporte para fazer aquele manejo correto do Tanzânia. Toda vez que dava algum problema, um veranico, não conseguia pôr todos os animais, eles vinham para esse passo de capim braquiária. Então, faz parte de um sistema fechado, como se fosse uma propriedade. Período seco. Esses passos vedados, os animais todos que estavam no Tanzânia, que aí o Tanzânia não é capim para ser utilizado no período da seca, ele é capim de águas, né? Os animais vinham para o capim braquiária, mais a suplementação. O que nós estávamos conseguindo aqui? Fizemos vários experimentos, testando níveis de suplemento para bezerro, para sobreano, porque nesse sistema, os animais entravam na desmama e só saíam no abate. Era um sistema fechado. Fizemos, então, e chegamos à conclusão. Por exemplo, os bezerros que ficavam no Tanzânia, se eles recebessem um sal proteinado, a 0,2% do peso vivo, eles ganhavam 460 gramas. Se a gente desse um concentrado, 770. Os novilhos de sobreano, que é aqueles que estavam para acabamento, para terminação, se a gente desse o sal proteinado, eles ganhavam apenas 250 gramas cabeça dia, 650 gramas se fosse o concentrado.
Fizemos análise econômica de vários desses níveis de adubação, foram várias teses que foram feitas aí, e o que nós chegamos à conclusão? Do sistema, o que foi econômico? Na primeira seca, se for bezerro, só sal proteinado. Terminação, gente, não adianta com sal proteinado fazer terminação, porque a terminação a gente precisa de energia. Então, no caso, tem que usar um suplemento balanceado de concentrado, né? E o que nós conseguimos foi, no período das águas, no Tanzânia a lotação foi de 6,1, a braquiária 2,5, temos que lembrar que a maior parte dessa braquiária fica vedada durante o período das águas. 800 gramas, o ganho de peso, aqui nós temos para o período seco, mas o que é mais interessante aqui é que o sistema como um todo, os novilhos foram abatidos entre 18 e 24 meses, entrava com peso, desmama de 180 a 220 quilos. O peso médio de abate estava em torno de 460. A taxa de lotação média anual, quer dizer, do sistema todo, considerando braquiária e Tanzânia, ficou em 3,5. E o ganho por área de carcaça ficou em 580 gramas. Gente, e para terminar aqui, as considerações seria a otimização desses investimentos com pastagem e com suplemento, ela só será alcançada se com o uso do animal, se a gente conseguir o uso de animal apropriado. Os animais devem ser precoces, nós testamos vários tipos de animais nesse sistema, e o melhor animal para esse sistema foi o meio-sangue Angus Nelore. São animais precoces, que dão um acabamento fácil. Animais tardios, eles ganham muito peso, mas eles não dão ponto de abate. É difícil conseguir ponto de abate, cobertura de gordura no pasto. Então, animais precoces, adaptados com bom potencial de ganho de peso, eficiente em conversão de alimentos e manejado de forma apropriada, gente, com cuidados sanitários. Para fazer tudo isso que eu falei aqui, gente, você vê que o manejo do pasto que a gente está sugerindo e que o mentor dessa ideia toda está ali, que é o professor Sila, ele vai falar bem aí para vocês. A primeira coisa, gente, nós temos que ter um monitoramento de todos os pastos da fazenda para fazer isso corretamente. Então, vem essa parte aqui. Nós precisamos de maior treinamento de mão de obra e melhoria do gerenciamento da propriedade. Porque nós temos que conhecer cada passo e fazer um planejamento. Tá bom? Gente, seria isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vou deixar meu e-mail aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma visita. Dá tempo para pergunta?